Lembra que eu falei que ia fazer vídeos sobre religião, futebol e política? Pois é, não dá para desconectar um do outro. Eles estão interligados, estão conectados. Eles estão vinculados e não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. Essa semana, por exemplo, há 2 dias atrás, dia 6, o Brasil perdeu. Muito triste, realmente. Eu sempre vibrei com os jogos do Brasil. Eu sou corintiano, desvinculei um pouco assim essa questão emocional de sofrer tanto pelo meu time, porque eu entendi que depois de 1990, que as autarquias, as grandes empresas multinacionais descobriram que futebol dá dinheiro, perdeu um pouco o encanto, porque é muito investimento e quem tiver mais dinheiro para investir vai definir quem vai ser o ganhador dos campeonatos. Então, eu continuo gostando de futebol, continuo torcendo para o meu time, para o Brasil, né? Só que olha só, eu fui para Brasília no dia 5, eu fui de noite. E aí, dia 6 o Brasil ia jogar. E daqui, eu estou no interior de São Paulo, daqui de Avaré até Brasília, são 1.035 quilômetros. Eu passei por 11 pedágios, uns de R$14,50, outros de 8 e pouquinho, em média, eu acredito, R$10. Então, R$110 de pedágio, fora o combustível altíssimo, e fazia 10 dias que o pedágio tinha aumentado. E tinha um informativo, aqueles painéis eletrônicos que tem nas rodovias, dizendo assim: amanhã, dia 6, haverá um novo reajuste de pedágios. E eu fiquei pensando, caramba, bem no dia do jogo? Bem no dia do jogo, onde está todo mundo alienado diante de uma televisão, e aí o pedágio vai subir de novo. E olha que interessante, nós tivemos uma manifestação recente de motoristas de caminhões, dos caminhoneiros, que estavam inconformados com o abuso nesses preços na estrada, pedágio, combustível e tudo mais. Então, eles conseguiram retroceder um pouco o preço do diesel, mas olha só o que aconteceu com os pedágios. E aí, quando que ninguém faz nada? Quando todo mundo fica fragilizado, alienado por alguma situação, como o do futebol, que aconteceu agora. Eu cheguei aqui em São Paulo, minha sobrinha, o Brasil perdeu, que triste. Realmente, isso deixa as pessoas tristes mesmo, cabisbaixa, né? Eu cheguei em Brasília, por exemplo, e passei por outras cidades, Goiás, a capital Goiânia, Minas Gerais, e comecei a reparar nos brasileiros, na situação dos brasileiros, né? Puxa vida, lamentável, triste. Eu vi aquelas pessoas que moram ali nas redondezas de Brasília, pegando os ônibus lotado, mas lotado, como eu só vi em São Paulo quando eu morei há muitos anos atrás, lá na capital mesmo, que eu ia pendurado no ônibus para trabalhar de manhã, e saía muito cedo e chegava muito tarde, só para não perder o ônibus, né? Mas eu vi essa situação e as pessoas tudo tristes, cabisbaixa, pela situação de um país terrível, que massacra, por líderes que massacra seu próprio povo e que ninguém faz nada, né? Mas eu pensei também, lembra que eu falei que está tudo conectado? Eu pensei num livro que eu li que chama Torturado pela Fé. O nome desse autor é Aralan Popov, é um polonês, e ele era um pastor na época que Stalin está no poder, e ele tinha 30 membros na sua igreja, né? E ele visitava todo dia, cada dia ele ia em uma casa, até que ele foi acusado de espionagem. Ele foi preso no calabouço, e aí o livro conta sobre essa história. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ele fala que a comida era tipo uma lavagem, mas sem nada de legumes, só o caldo mesmo, porque isso fazia que mantivessem a vida deles, para que eles trabalhassem. E eu fiquei lembrando da situação, fazendo essa conexão com os brasileiros, né? A gente está sendo alimentado, temos vida, mas não temos força. Eu não estou falando de guerra, não, apologia à violência, ao ódio, à guerra, não. Eu estou falando de lutarmos pelos nossos direitos como cidadãos. E ser cidadão e cumprir as nossas obrigações cívicas não é só guerrear, não é ir matar pessoas na rua, não. E também não é só comparecer às urnas para falar, estou fazendo minha parte cívica, ou assistir um jogo de futebol e dizendo assim, eu sou patriota, ou ouvir ainda, ou ler na internet pessoas falando assim, os modinha estão felizes agora que o Brasil perdeu. Não, primeiro que modinha é você que está criando mais uma modinha, chamando os outros de modinha, isso é uma modinha. Segundo, que ninguém está torcendo contra o Brasil. Nós estamos, quem se revolta, são pessoas que pensam fora da casinha, pessoas que mudaram o mundo. Alguém que pensou diferente mudou o mundo. Porque desde que o Brasil foi descoberto, nós vivemos numa modinha terrível que se chama corrupção. Isso sim é uma modinha no país.
Toda vez que alguém vem com alguma frase de efeito, algum jargão já determinado a calar a boca dos brasileiros, isso continua essa hegemonia cultural dessa modinha, das pessoas pensar que tudo que você se rebela, que você critica é uma modinha. Modinha que nós vivemos nesse país de corrupção, de crise, de fome, de miséria, e que todo mundo está aí bitolado. Agora saiu essas conversas aí, que vazou áudio, vazou vídeo, né, de que já estava comprado, que pagaram, para um aceitou, outro não aceitou, aí o técnico quis, o outro não quis. Na verdade, já pegamos aí várias coisas no Brasil, isso já é de praxe. Isso eu já sabia, que tem muita corrupção nessa questão do futebol. Mas o que tem que mudar é a nossa cabeça, porque enquanto os caras estão lá ganhando milhões e milhões, independente, né, que ele ganhasse ou não ganhasse, eles estão ganhando muito dinheiro para que você fique submisso, preso, alienado dentro de uma cultura hegemônica, pré-determinada, combinado entre os governantes, os líderes, né, os latifundiários, os grandes empresários, essas grandes autarquias que dominam a minha vida e a sua vida. Começa a ler, começa a sair da casinha, começa a denunciar as coisas que você vê. Olha só, eu não pago nada para colocar esses vídeos aqui, para mim não me custa nada. Eu sei que tem pessoas que têm 1 milhão de views e tudo mais, e muita gente que acompanha, e eu tenho quase ninguém, mas eu fico pensando, se eu me comunicar para 10, que se comunique para mais 10, que se comunique para mais 10, essa corrente pode se multiplicar em muito, né? Então você também faz seu vídeo aí falando do que você não concorda. Pelo menos a gente usa alguma coisa que os partidos políticos usam aqui no país e todo mundo não sabe por onde correr, chamado dialética, a arte de criticar. Então todo mundo critica todo mundo, dá a impressão mesmo que tem alguém querendo defender a gente. Então faça isso também, confunda o governo, começa a criticar tudo. Não defenda um partido, não morra por um partido, por um time. Critique tudo, critique o sistema. E aí vai deixar eles meio confusos também. Saia na rua, proteste, manifeste a sua indignação, a sua insatisfação pela miséria, pela pobreza, pela essa vida que você vive injusta, pelo trabalho escravagista que você tem que cumprir, que você tem que executar, pelas faltas de oportunidades, de possibilidades que você teve na vida. Critique, use a dialética política que se usa nesse país, em que dá a impressão, em época de política agora, que tá todo mundo, alguém vai nos ajudar, que tem alguém nos criticando um outro sistema que vai ajudar, e quando você vê que o cara ascende ao poder, não muda nada, continua a mesma coisa. Então faça alguma coisa, tome uma iniciativa proativa. Esse ano de eleição, todo mundo sabe, mas eu só vou falar porque eu testifiquei, eu vi com meus olhos, né? Fui uma testemunha ocular desse fato. Os asfaltos estão parecendo um tapete. Quem quer viajar bem, sem buraco, viaja agora, porque esse ano de eleição. Eles colocam lá um negócio super faturado, né? Coisa mais linda, tapete super faturado e de má qualidade, porque só vai durar nos próximos 6, 8, 10 meses. O resto, depois volta tudo buraco. Então, quer viajar sem passar em buraco, viaja agora, nessa época. Até porque o pedágio, do jeito que está aumentando, não sei quanto tempo você consegue viajar. Falando sério, gente, manifeste a sua ira, manifeste a sua indignação, manifeste, porque o governo é isso, parece que os caras estão fazendo discurso agora em época de eleição que realmente vai te defender. Pare de votar em partido grande, não vota aí em PDT, PT, PMDB, PP, esses partidos já consolidados, PSDB, rapaz, PSOL, são partidos já consolidados, muito fortes, todo mundo. Por exemplo, né, aqui no interior de São Paulo, os pedágios são todo mundo sabe que é da família do Covas, né? O Bruno Covas, ele é o prefeito de São Paulo agora atual. Alguém votou no Bruno Covas lá em São Paulo? Eu não lembro, mas eu sei que o Dória era prefeito. Mas esses caras vêm porque eles têm participação política, eles têm vínculos políticos, de poder e tudo mais, e eles vão sempre tomar o poder. O maior pedagogicista que houve foi o Mário Covas. Eu não tenho saudade, não vou falar saudoso porque eu não tenho saudade desse cara, mas a família dele deve ter, né? Mas foi o Mário Covas, né? E deixou aí o legado para os seus familiares e o legado para nós que estamos vivos ainda ficar pagando esse absurdo de reajuste em cima de reajuste, sendo que nós já pagamos o IPVA para reforma e manutenção das estradas e ainda nós temos que pagar por uma estrada boa pedágio, muito pedágio.
Eu não estou querendo nem falar de coisas profundas, mas estou querendo instigar a você a não ser mais bobo, a fazer essa dialética que eu falei, a se manifestar, para ver se a gente consegue mudar, se organizar de uma forma que eles comecem a nos respeitar. O Estado foi feito para nos proteger, né? Mas aqui no Brasil, eles acham que nós temos que protegê-los, né? O jargão aqui da nossa Constituição é que o poder emana do povo. E é totalmente contrário, a gente sabe que o poder é eles fazem uma manobra em que o líder ele fala assim, ó, vou fazer a vontade do povo, como lá na Venezuela, né? Que vontade do povo? Quem escolheu aumentar o pedágio? Quem escolheu aumentar o salário deles? Esse absurdo, enquanto o brasileiro ganha R$954 de salário mínimo aqui. Quem escolheu isso? Vontade do povo? Eu quero que... Não vou nem falar qual é a vontade do povo, né? Mas isso aí. Então, pessoal, se você gostou, se deu esclareceu, se motivou você a fazer alguma coisa e você gostou mesmo, compartilhe o vídeo com alguém, comenta, toca no sininho, você está fazendo mais vídeos e é isso aí que eu queria falar sobre essa viagem que eu fiz para Brasília e eu fiquei absurdado com o preço, com a motivação do governo de esperar todo mundo fragilizado, fraco, assim como a historinha do livro que eu contei, quando as pessoas estão fracas não reagem, só tem vida para comer e não reagir, não lutar e não fazer nada para mudar de vida. É assim que está o brasileiro hoje. Só vida para comer e não lutar e não fazer nada. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.